O Revista Novo Tempo de hoje começa falando dos 70 anos do Clube de Desbravadores. Você já ouviu falar? É um clube da Igreja Adventista do Sétimo Dia especial para quem tem entre 10 e 15 anos. E ele trabalha especificamente com a educação cultural, social e religiosa. Mas quem não é membro da igreja também pode fazer parte. Vem conhecer! Chegar aos 70 anos, cheio de energia e disposição, é um feito e tanto, não é mesmo? Uma conquista digna de uma medalha, ou melhor, de um lenço amarelo. Não entendeu? Então deixe-me explicar. Esse exército que você vê por aí uniformizado, fazendo boas ações e vivendo grandes aventuras, está completando 7 décadas de existência. Uma história que, na verdade, começou em 1909, nos Estados Unidos, com alguns juvenis se reunindo para estudar a Bíblia e a natureza. Esse grupo foi crescendo, se organizando, e em agosto de 1950, a sede mundial da Igreja Adventista oficializou o Clube de Desbravadores como um de seus ministérios. Hoje são mais de 1.700.000 membros no mundo. O Clube dos Desbravadores foi criado inicialmente com o objetivo de manter os adolescentes na fé em Jesus. E com o tempo foi desenvolvendo novas características e novas funções. E a principal delas, principalmente na América do Sul, é o fato de ser uma força missionária, uma força de evangelização. Cada Clube de Desbravadores é uma fonte para trazer os amigos, mostrar Jesus, mostrar a palavra de Deus e tomarem decisões pelo Evangelho. O clube também tem exercido uma grande influência na conservação da fé de seus membros e na formação de líderes para a Igreja Adventista e para a sociedade, e tem desempenhado um importante papel de atendimento às comunidades. Todos esses resultados nem passavam pela cabeça do pastor Cláudio Bels quando começou a implantar o clube no Brasil por volta de 1960. Ele foi a primeira pessoa no país a usar o uniforme da agremiação durante um sermão em que apresentava o Ministério dos Desbravadores a uma igreja no Rio de Janeiro. E na saída muitas pessoas me cumprimentaram, mas alguns ficaram receiosos e uma senhora até me chamou de louco. Onde você viu fazer um clube dentro da igreja, pastor? O senhor está ficando louco? Mas aí eu tive que dar uma saidinha e explicar a ela o porquê disso, daquilo. E finalmente, hoje nós temos uma multidão de clubes nesse Brasil afora, graças a Deus. E é graças à dedicação de pessoas assim, apaixonadas pelo Clube de Desbravadores, que esse ministério tem transformado vidas, geração após geração, até hoje. Olha, eu quero parabenizar também, né? Porque, assim, 70 anos não é pouca coisa. E eu também quero agradecer muito, porque o clube mostrou um monte de coisa que agora eu adoro. Assim, que 70 anos seja o começo de uma longa caminhada. Espero que continue por muitos e muitos anos. E que o clube continue nos guiando para onde Deus deseja que a gente vá. Porque é muito importante ter esse contato com Ele. As festividades pelo 70º aniversário ocorreram no segundo sábado deste mês, com as comemorações do Dia Mundial dos Desbravadores. E para preparar o clima para essa data especial, essa turma passou uma semana inteira usando em todas as suas atividades aquele item que é a sua principal identificação. Isso mesmo, foi a Semana do Lenço. Essas iniciativas acompanham ainda outros eventos importantes para a Igreja Adventista na América do Sul, que são a Semana A Maior Esperança, com programações evangelísticas nas congregações locais e na TV Novo Tempo, e o Batismo da Primavera, que ocorre ao longo de todo o mês. Como nós sabemos, setembro passou a ser um mês de uma celebração com foco missionário, com foco evangelístico. É, portanto, uma oportunidade maravilhosa de compartilhar esperança, de mostrar o Evangelho, de levar Jesus a pessoas que ainda não conhecem ou que já conhecem, mas ainda não tomaram uma decisão. Juntas, essas iniciativas ao longo do mês de setembro são chamadas de celebrações de esperança, porque cada conquista para o reino de Deus é um motivo de alegria e um incentivo a continuar espalhando essa esperança até que ela se cumpra. Amém! E parabéns a todos aqueles que já foram desbravadores, os que ainda pertencem ao clube, aos líderes e à igreja como um todo, por envolver esses jovens nos caminhos de Deus. Realmente, setembro é um mês muito especial, cheio de comemorações. E essa foi só a nossa primeira boa notícia de hoje. Veja o que mais a gente preparou para você.
No Espírito Santo, o jovem adventista ganha dia no calendário do estado e comemoração é feita em sistema drive-in. O NASP Campus Hortolândia completa 71 anos e lança o musical dos 30 anos do Novo Tom no YouTube. Primeira websérie cristã do Amazonas conta a história da jovem Stephanie, que tinha lupus, mas deixou legado espiritual. E tem ainda uma conversa com Elquias, vencedor da última temporada do Bom de Bíblia. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Já estamos de volta e vamos ao quadro Maranata, e hoje a gente vai rever um episódio gravado no Panamá, como conta o nosso amigo Elmer Barbosa. A Maranata desembarca no Panamá. No país da América Central, conhecemos a história de uma comunidade que vive em busca do lugar ideal para louvar a Deus. Nos últimos tempos, se mudaram várias vezes. Passaram pelo salão abandonado de um bar, pelo galpão de um sindicato e até pelo quintal de uma casa. A chegada da Maranata significou a certeza de que nosso Criador age por meio de pessoas para transformar realidades e histórias. Melânia Penha e seu marido Maurício Barria são educadores e missionários, e eles vêm servindo a Igreja Adventista do Sétimo Dia por 2 décadas. Anos atrás, eles aceitaram o convite para ensinar na Escola Adventista em Xanginola, Panamá, que foi construída pela Maranata quase 20 anos atrás. Enquanto ensinar é seu trabalho, o casal tem trabalhado em outro projeto, uma planta de igreja. Aqueles de nós que são trabalhadores da igreja têm um compromisso duplo. Nós não só trabalhamos para a escola, nós também apoiamos as igrejas. E isso é só parte do convite que cada um de nós aceita, sabe? Quando eles chegaram em Xanginola, eles se estabeleceram em uma área sem nenhuma igreja e começaram um grupo em sua casa. Esse foi o nosso primeiro local de encontro em outubro de 2007, como um grupo de igreja. O prédio era propriedade do Sindicato de Trabalhadores da Plantação de Banana. Naquela época, era usado para eventos comunitários e como um abrigo para desalojados. Melânia se lembra de dividir o espaço com refugiados. Teve uma inundação. Tanta gente da comunidade veio procurar abrigo. Eles trouxeram suas coisas, animais, tinham pessoas aqui, mas nós nos reunimos aqui também. Era bem difícil. Mas foi aqui que começamos nossa igreja. Aqueles que atendiam a igreja ficaram desencorajados à medida que eles competiam por espaço com refugiados e seus animais. Nos espaços apertados ocorreu um resultado positivo. Uma das famílias fiéis da igreja Finca 6 descobriu Deus como um resultado dos serviços de adoração do edifício do sindicato. Mas apesar de algumas histórias de sucesso, Finca 6 sabia que eles tinham que se mudar do prédio do sindicato para uma igreja própria deles. Nós começamos apenas indo de casa em casa, de rua em rua, até que chegamos em um lugar que tinha sido um salão de sinuca, um bar, um lugar em que faziam briga de galo. Não era o melhor, mas estava abandonado. Nós viemos com vassouras e baldes para limpar e pintar. Nós ficamos muito felizes. Queríamos comprar o lugar, mas eles queriam mais de $30 mil. E nós não tínhamos aquele dinheiro. Justo quando o arrendamento do salão de sinuca estava chegando ao fim, um membro da igreja, Nery Ortiz, ofereceu uma solução. E pouco a pouco nós trabalhamos para construir um pequeno anexo atrás da nossa casa. Um dia, eu disse ao meu marido, espero que um dia a igreja possa se reunir aqui. O tempo de Deus é sempre perfeito. Nery e sua família construíram essa varanda extra em sua casa alugada para acomodar a congregação e eles começaram a se reunir lá logo após. Ter um espaço onde ela podia nos abrigar, temos certeza, e ela também sabe disso, que isso trouxe muitas bênçãos para a casa dela. Servir a Deus não é fácil, requer sacrifícios. Nós também sabemos que foi duro para a família dela,
Às vezes pode ter sido até desconfortável, mas ela fez assim mesmo, com alegria. Nery amava receber o grupo em sua casa, mas eventualmente até isso teve que mudar. Finca 6 precisava de uma igreja de verdade. Desde o início, quando nós começamos esse grupo, 7 anos atrás, eles sempre nos disseram: a Maranata está vindo, a Maranata está vindo. Ficamos em locais bem desconfortáveis, mas eles nos diziam: não se preocupem, irmãos, Maranata está vindo, Maranata está vindo. Mas a Maranata ainda não tinha ido, e o grupo teve que se mudar de novo. Dessa vez, eles acharam um antigo mercado que tinha queimado em um incêndio. Novamente, os membros investiram muito trabalho e dinheiro em arrumar e pintar o local para a igreja. Mas, novamente, era uma solução temporária. A congregação ainda tinha esperanças postas em um sonho maior. Meu sonho aqui em Finca 6, porque nós estivemos aqui por muitos anos, é que nós tenhamos uma igreja de verdade. Nossa própria igreja, nosso pequeno terreno, com uma cerca bem pintada, irmãos e irmãs entrando, um local lindo que diga Igreja Adventista de Finca 6. Até mesmo sem um local para chamar de seu, a congregação de Finca 6 está alcançando sua comunidade e já começaram a plantar outra igreja próximo dali. Eu tenho escrito a história da nossa igreja e comparado com a jornada dos filhos de Israel a Canaã. Eles tiveram várias paradas, mas Deus os trouxe para onde Ele havia prometido a eles. Quando a Maranata chegar, não será o final. Será uma fase que nós estamos esperando. Mas não será o final. Será mais uma fase para continuar trabalhando para o Cristo. Finalmente, depois de 7 anos procurando e orando por uma igreja, a Maranata vai chegar em julho de 2015 para construir para a congregação de Finca 6 uma igreja. Mas agora, eles não estão orando só para si mesmos. Nós mudamos nossa atitude e agora não estamos só esperando pela Maranata. Por um tempo agora, nós estivemos orando pelos nossos irmãos maranatas. Nós oramos porque eles têm desafios também. Nós oramos porque eles deixam seus países e suas famílias para nos ajudar. Nós oramos para que Deus abençoe a Maranata, porque onde quer que eles estejam, Deus sabe que muitos grupos têm necessidades. Quando o momento chegar de que eles cheguem para nos ajudar, esse será um momento de Deus. E será o melhor momento. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que nós possamos ser um reflexo da glória de Deus. Que a sua decisão de servir seja mais um meio pelo qual o nosso Pai possa mostrar o seu amor por nós. Entre em nossas redes sociais, acesse nosso site e fique por dentro dos nossos projetos. Seja um voluntário e lembre-se, até o dia da volta de Cristo, as histórias de missão não param. Maranata Histórias de Missão volta semana que vem. Até lá! Até lá! E de volta ao Brasil, desde março de 2006, o Estado do Espírito Santo comemora o Dia do Jovem Adventista em 19 de setembro. Nesse ano, por consequência da pandemia, a comemoração foi realizada no formato drive-in. Vamos ver os detalhes na reportagem da Emily Martins. Os bancos e cadeiras foram substituídos pelos carros. A saudação de boa noite foi respondida através de buzinas e luzes. Boa noite, juventude capixaba! Essa é a juventude do Senhor! Mas o que não mudou foi a alegria, a motivação e a vontade de se reunirem para comemorar esse dia e adorar a Deus, mesmo sendo em um formato diferente. A comemoração aconteceu aqui neste estacionamento de um centro de logística da cidade de Viana. Aqui cabem aproximadamente 600 carros e os participantes vieram da região centro e sul do nosso estado. Eu e minha mãe, a gente veio de Afonso Cláudio, foram mais ou menos umas 2 horas de viagem. E o que fez a gente vir foi uma programação totalmente diferente, uma experiência incrível. Por mais que a gente tenha que ficar no carro, mas assim a gente consegue louvar a Deus e nos conectar com Ele, que é o ponto principal. A programação foi organizada respeitando as recomendações da Organização Mundial de Saúde. As famílias permaneceram em seus carros e, dessa forma, participaram das comemorações. A gente não poderia deixar de comemorar
porque foi uma lei 8.275 aqui no nosso estado, que em homenagem ao jovem capixaba. Então a gente teve que fazer num formato diferente, no drive-in, todas as famílias nos seus carros, mas a gente não podia deixar de comemorar esse dia e valorizar a juventude capixaba. Além de ser um dia festivo, o encontro proporcionou aos participantes a oportunidade de doarem alimentos. Todo o alimento arrecadado, ele saindo para atender a região de Terra Vermelha, na cidade de Vila Velha, onde nós estaremos com a programação atendendo 250 famílias cadastradas. Elas vão receber cesta básica, kit de higiene. O Drive-in da Esperança contou com a participação do Quarteto Arautos do Rei, Pastor Gilson Brito, Trio Discípulos, Ministério Sintonia e muito mais, proporcionando aos participantes uma experiência marcante e inesquecível, mesmo durante esse período de pandemia. Muito legal, uma novidade, eu nunca passei por isso antes, a gente acaba ficando muito tempo sem sair por causa da pandemia, mas eu estou super divertindo nessa programação. A juventude tem feito a diferença, mesmo em meio à pandemia, e louvamos a Deus por essa juventude e fizemos questão de não deixar passar em branco essa data tão importante aqui para o estado do Espírito Santo. É muito bom a gente ver essa mobilização, né? Mesmo com muitas igrejas fechadas, a gente consegue de alguma forma aí se reunir para louvar a Deus, fazer essas ações sociais de arrecadação de alimentos. É muito gostoso ver isso, porque afinal de contas, gente, após quase 6 meses aí de pandemia, os jovens da região também central do Rio de Janeiro puderam se encontrar novamente. Só que numa programação um pouco diferente, veja só. Durante o mês de junho, foi inaugurado o Drive-in Cidade das Artes na Barra da Tijuca, bairro do Rio de Janeiro. Ele tem capacidade para 100 carros e é o único em funcionamento na capital fluminense. Nas décadas de 50 e 60, apenas nos Estados Unidos havia mais de 4.000 cinemas assim. E parece que a moda está de volta, não é mesmo? O primeiro drive-in surgiu em 1933, a pedido de uma mãe para um filho que reclamava do tamanho da poltrona do cinema, que era muito apertadinha para ela. Na região sul do nosso país, os drive-ins são muito comuns, porque as pessoas se escondem do frio e aproveitam para curtir o lazer de assistir o filme. Aqui no Rio, os cristãos estão se reunindo, procurando lugares com amplos estacionamentos para festejar, comemorar e, claro, se alegrar com a transformação de vidas através do batismo. Aos poucos, a gente ouve o ronco dos motores dos carros que vão preenchendo os lugares pré-determinados. Na entrada, a doação de alimentos é um dos requisitos para participar da grande celebração. Eu tô gostando bastante, é uma experiência que eu nunca tive, então eu tô muito animada. Nesse momento de dificuldade, né, dessa oportunidade de estar louvando, mesmo que de uma forma diferente, é importante pra gente estar tendo essa comunhão. A felicidade de quem participa não se compara com quem passa pela experiência do batismo. Assim como na primavera as flores desabrocham e as plantas se renovam, é durante o batismo que as pessoas têm a chance de um recomeço de vida ao lado de Jesus. Durante muitos anos eu relutei para voltar para a casa de Deus, para voltar para os braços do Pai, então assim, hoje para mim é algo maravilhoso. Depois de quase 6 meses que a juventude não sai para uma realização de um evento como esse, nós estamos celebrando e nós estamos fazendo um drive-in também solidário, um drive-in da esperança. E acreditamos que dessa maneira a nossa juventude e os nossos membros podem avivar mais a sua fé. Para o Quarteto Atos, este momento marca o retorno das apresentações externas. A gente ficou esse tempo todo, desde março até agora, sem cantar. Na verdade, eu achava que esse ano não ia ter mais apresentação. Deus mandou que eu estivesse aqui hoje, então está sendo sensacional, maravilhoso tudo isso. E o encerramento não poderia ser diferente. Muita alegria, buzinaço e fogos iluminando o céu fluminense. E uma programação ao vivo relembrou os diversos repertórios musicais, histórias e testemunhos do Quarteto Ministry. O evento contou com interações ao vivo através de um QR Code, além dos telespectadores receberem acesso para estudos bíblicos. Também puderam fazer pedidos de oração. Teve até, gente, um batismo durante a live. Vamos conferir? O cenário do dia 12 de setembro foi marcado pela lembrança. O Quarteto Ministry comemorou 22 anos de trajetória.
Esse ministério tem como principal objetivo o reencontro de pessoas que estão afastadas do caminho de Deus através da música. O evento foi marcado pelos melhores momentos do quarteto, desde histórias sobre viagens, testemunhos e muito mais. Durante a programação foi disponibilizado um QR Code para estudos bíblicos e pedidos de oração. E a ideia é que esse quarteto pudesse atuar na área evangelística do campo. Não é? Porque nós temos vários tipos de evangelismo, não é? Inclusive a questão do reencontro. Então nós fizemos a cantata do Filho Pródigo várias vezes, sempre com vistas a alcançar o perdido, a buscar aquele que se desgarrou, aquele que se afastou. E a ideia do quarteto sempre foi essa. O foco é buscar e salvar aquele que se havia perdido. Se eu poder, valeroso e o cansado, o programa ao vivo celebrou 22 anos da trajetória do Quarteto Ministry, mas também comemorou pelo Dia do Desbravador e o batismo da primavera. Os que estavam acompanhando puderam receber atendimento virtual durante o evento. E também nesse dia especial, a gente está comemorando o Dia Internacional dos Desbravadores e também estamos comemorando o batismo da primavera. E além disso, durante essa live, nós fizemos também várias orações, enviamos cursos, as pessoas podiam ligar e pedir orações. Então, esse ministério de salvar o perdido continua e nessa live foi justamente a celebração desses 22 anos de trabalho de Ministério da Música. E para a gente foi uma emoção muito grande de celebrar, ouvir louvores maravilhosos que trouxeram paz para o nosso coração e a oportunidade de, apesar de estar em casa, é como se a gente estivesse ali de frente a frente, né? Porque a gente pôde interagir, mandar o nosso pedido de oração, receber um abraço. É como se a gente tivesse recebido a visita do quarteto na nossa casa. Para a gente, para minha família, foi uma emoção muito grande. A live foi transmitida nas plataformas do Facebook e YouTube. Este projeto não para por aí. Programações com este mesmo propósito já estão com data marcada e contam com a presença do Ministry. É isso aí, as lives também bombaram, né? Estão bombando aí nesse momento de pandemia. E olha, vamos para o Pará agora. O Colégio Adventista de Santarém realizou uma carreata com pais, alunos e professores. O foco dessa ação foi aproveitar a campanha do Setembro Amarelo para conscientizar sobre a importância da prevenção ao suicídio. Jackson França traz os detalhes para a gente. Nunca se falou tanto em saúde mental como em 2020. E num ano como este, percebe-se a importância que o Setembro Amarelo tem. A campanha que ocorre no Brasil desde 2015 trata da valorização da vida, conscientização e prevenção ao suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 1 milhão de pessoas cometem suicídio por ano no mundo. Essa é a segunda maior causa de jovens entre 15 e 29 anos, ficando atrás somente dos acidentes de carro. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tira a própria vida. Os números dos relatórios são alarmantes. A OMS também aponta que 9 em cada 10 destas mortes poderiam ter sido evitadas com prevenção e atenção adequadas. No mês de setembro, ações se intensificam, como essa que está sendo organizada pelo Colégio Adventista de Santarém. O que isso significa é que você não está sozinho nessa. Diga sim à vida. Os veículos seguiram na avenida, acompanhados com a banda de alunos do colégio e professores com cartazes, até chegarem ao local de concentração, onde continuaram a programação com apresentações musicais e palestras. Um movimento como esse tem, sem dúvida alguma, uma repercussão sobre alguém que nos escuta e pode estar com a ideação suicida, com o desejo de dar fim à sua vida. E sem dúvida alguma que as palavras, as crianças cantando, esse movimento aqui de alegria tem muito potencial para estimular essa pessoa a ter um novo olhar para a sua própria vida. Chamamos todos os nossos alunos, os pais, para que pudéssemos parar nesse momento e refletir na importância que nós temos com a nossa vida e com a vida do próximo também. É muito importante a campanha para conscientizar, para prevenir desde os pequenos para agora. Minha filha já estuda desde o começo lá, então a gente está aqui para reforçar. O objetivo era
para debater sobre o assunto, para que ele deixe de ser um tabu e o tema prevenção passe a percorrer em todos os lugares de Santarém. Parabéns a todos os envolvidos nessa programação aí sobre a conscientização e prevenção ao suicídio. Nunca é demais, né, gente? A gente precisa valorizar mais a vida e mostrar que há esperança, há saída. Então, Setembro Amarelo é sempre reforçado aqui no Revista Novo Tempo. Obrigada pela sua participação nessa reportagem especial. E chegou a hora da sua participação aqui no programa. Manda seu recado pra gente no 0 Operadora 12, número 981352908. Já salva aí na sua agenda para ficar mais fácil, para você participar com frequência e receber também algum recadinho nosso, tá bom? Conta pra gente que boa ação você tem feito para ajudar outras pessoas ou mandar aí um recado para contar a sua boa notícia. Pode ser texto ou vídeo. Vamos ver quem participa com a gente? Rosilene de Rondônia. Gabi, esta semana nossa Igreja Adventista montou uma barraca solidária. Que legal! Recebemos várias doações de irmãos e amigos. Que esta iniciativa se replique em todos os estados do Brasil. Um feliz sábado para a TV Novo Tempo. Rosilene, adorei a sua interação, viu? A gente gosta de exatamente isso, trazer boas notícias para que sirvam de incentivo para outras pessoas e essas ideias serem replicadas pelo Brasil. Vamos ver quem mais participa? Fátima Oliveira, do Rio Grande do Sul. Olá, Gabi, eu assisto toda a programação da Novo Tempo. São vocês que têm sido minha companhia nesse momento de pandemia. Que ótimo! Agradeço a Deus por esse canal. Você é linda, obrigada. Um abraço para todos da Rede Novo Tempo. Obrigada, Fátima. É bom saber que a Novo Tempo te acompanha sempre, viu? Vamos ver mais uma. Tânia de Oliveira, do Rio Grande do Sul também. Gabi, sou adventista afastada e nesse exato momento estou fazendo os estudos bíblicos e guardando o sábado. Que ótimo! Sempre que posso, assisto a TV Novo Tempo. Amo muito Revista Novo Tempo. Um grande abraço para todos vocês. Que bom, Tânia. Obrigada pela sua companhia. Continua aí acompanhando a Novo Tempo e estudando a Bíblia. Vamos para um rápido intervalo, gente, mas daqui a pouquinho você vai saber como foi a comemoração do aniversário do campus Hortolândia do NASP. E tem também mais ações do Setembro Amarelo. Fique com a gente, eu volto bem rapidinho. No dia 23 de setembro foi comemorado o Dia de Combate ao Estresse. E pensando nisso, a bióloga Delane Viana promoveu no seu Instagram a Semana do Combate ao Estresse, que foi um evento online e gratuito. E a gente conversa com ela agora. Boa noite, Delane. Você já está aí? Boa noite, estou aqui. Delane, por que você usou aí suas redes sociais para promover essa semana? E conta pra gente como é que foi a programação. Bom, eu usei esta semana aproveitando o Dia do Combate ao Estresse porque eu percebo que o nível de estresse das pessoas tem aumentado muito, principalmente durante a pandemia. E eu tenho pesquisado muitos recursos para ajudar a combater o estresse, então eu entendi que era o momento de compartilhar com as pessoas para ajudá-las a ter uma vida melhor. Tá certo. E você é bióloga, com mestre em fisiologia e especialista em bem-estar, certo? Como estudiosa dessa área, o que você tem a dizer sobre os malefícios do estresse na nossa saúde? Bem, o estresse, ele, além de esmagar o prazer de viver, dá assim uma sensação de sufoco. Ele pode também prejudicar a saúde de várias maneiras, porque ele compromete o funcionamento do sistema imunológico, enfraquece nossas defesas naturais, também prejudica a saúde mental das pessoas, diminui a produtividade e a capacidade de realizar as tarefas mais comuns do dia a dia. São muitos os males que o estresse causa, esses são os dos principais. E sabendo disso, Delane, de que maneira prática que a gente pode combater esse estresse se a gente está aí no meio de uma pandemia e ela por si só já é estressante? Conta pra gente. Olha, a maneira mais simples é aplicando esses dois passos. Primeiro, as pessoas precisam saber identificar os agentes estressores que estão ao seu redor. E, em segundo lugar, elas precisam, além de combater esses agentes estressores, praticar exercícios de relaxamento várias vezes ao dia como forma de prevenir o estresse e também após situações muito estressantes, como, por exemplo, um problema no trânsito ou uma discussão com alguém. E eu também publiquei um e-book gratuito que eu compartilho no meu site. O e-book chama-se Relax, com 10 exercícios práticos para aliviar as tensões do dia a dia.
Então, esses exercícios ajudam, já foram comprovados, eu já pratiquei primeiro em mim mesma e nas pessoas que participam das minhas oficinas, e todos saem muito satisfeitos com os exercícios de combate ao estresse. Que ótimo, a gente gosta muito de trazer essas dicas práticas aqui para o nosso programa, para o nosso telespectador. Agora, estudos mostram que 70% dos brasileiros sofrem aí com estresse e desse total, 30% desenvolve até a síndrome de burnout, né? Que é relacionada ali aos altos níveis de estresse no trabalho. E a minha pergunta é se é possível prevenir essa doença. E eu acho que a gente perdeu conexão aí com a Delane. Vamos ver se volta em alguns instantes. Acho que não. Mas, gente, olha só. Você pode ter o conteúdo dessa semana especial que a Delane fez, todinha, todo esse conteúdo está lá no YouTube dela, basta você acessar youtube.com/82dv. Tá todo o conteúdo dessa semana lá, a semana terminou hoje, à 13h, então já tem todos os vídeos lá. E como ela falou, ela tem ali um e-book gratuito que você pode acessar. Inclusive no Instagram dela você vai ter vários materiais referentes a isso. É importante a gente cuidar da nossa saúde, a gente não se estressar, a gente saber identificar esses pontos aí de estresse e conseguir se livrar deles para ter uma vida mais tranquila, não é mesmo? Obrigada aí pela sua atenção, viu? E vamos agora ao quadro Missão 360 Graus. Já pensou em acordar 4 horas da manhã para estudar inglês? Lá no Laos, no país sudeste asiático, o Centro Adventista de Idiomas começou a receber tanto novos alunos que precisou criar uma turma de madrugada. E ainda assim faltou espaço para tanta gente. Vamos ver. Ok, mesmo meio pertinho. Já vi muitas bênçãos neste centro. No começo, ainda não tínhamos este prédio com 3 salas de aula. Dávamos aulas em casa e usávamos a sala de estar e a cozinha como salas de aula. Mais estudantes vieram e tivemos que ir para o lado de fora de casa. Acho que Deus nos abençoou de muitas formas diferentes. No começo, eles só tinham essa luz para fazer as aulas. Mas esse Centro Adventista de Idiomas, que fica no norte de Laos, cresceu muito em poucos anos. Na primeira semana de aulas, só 10 estudantes vieram. Mas a notícia se espalhou pela comunidade. E na segunda semana já tinham quase 70 alunos aprendendo inglês. Eles tiveram que dar 3 aulas seguidas todas as noites. Para piorar, o pouco espaço, tempo ruim, chuvas de granizo e conflitos de horário dificultaram o ensino. As aulas precisavam ser à noite ou no começo da manhã. Os professores chegaram ao ponto de ter uma turma às 4 da manhã, porque só assim os alunos chegariam a tempo para as aulas na outra escola. Todo dia aparecia alguém novo para as aulas. Por isso, construíram um prédio com 3 salas de aula. Ali, os professores conseguiram se aproximar mais dos alunos. Compartilhamos amor, carinho e gentileza. Por isso eles ficaram surpresos quando vieram, porque é diferente de outras escolas. Temos uma relação muito próxima com os alunos. Nosso relacionamento é de cuidado com eles e com o aprendizado. Nós nos esforçamos para ensiná-los e cuidar deles. Essa relação pessoal abre as portas para outras oportunidades. Para muitos estudantes, o Centro de Idiomas é o único lugar onde podem interagir com professores cristãos. Nosso propósito é ajudar as pessoas da comunidade. Alguns têm dificuldades financeiras, mas aqui todos podem participar. E quando eles vêm à nossa escola, podemos compartilhar a palavra de Deus. Queremos ensiná-los sobre o amor de Deus. Queremos que eles façam parte da nossa família. Saber que Jesus é felicidade e apresentar alguém a Jesus traz paz à minha vida.
Os professores e alunos agora estão orando para conseguir expandir de novo o Centro de Idiomas. Mais estudantes estão vindo à escola e não temos mais espaço. Por isso, precisamos de um espaço maior. Precisamos de um prédio maior para poder acomodar mais pessoas. Se pudermos ter mais salas de aula, conseguiremos receber mais alunos. E quando eles vierem, poderemos ensiná-los sobre Deus. O novo prédio não seria só para receber mais estudantes, mas também teria um espaço necessário para criar uma escola de período integral, começando por um jardim de infância. Enquanto isso, os professores desse centro continuam fazendo o que podem para ensinar inglês e, além disso, serem um exemplo do amor de Jesus aqui em Laos. Educação. Sem dúvida alguma, a plataforma educacional é uma das melhores bases para o desenvolvimento de verdadeiros discípulos do Mestre no cumprimento da missão. A educação cristã tem por base os ensinos de Cristo nas Escrituras. Em realidade, foi assim que Jesus ministrava aos seus discípulos. Ele tinha como objetivo treiná-los para cumprir a missão de anunciar o Evangelho eterno de salvação a todos os povos. Cristo deixou essa missão bem definida no seu encontro com o publicano Zaqueu em Jericó, quando ele disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Paulo, já por sua vez, um dos maiores professores do Novo Testamento, ele coloca de forma muito clara ao jovem pastor Timóteo: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Nesse texto nós encontramos 3 princípios da educação cristã no cumprimento da missão: informar, formar e transformar. Timóteo foi informado, o conteúdo, ele foi formado no seu caráter e transformado através do testemunho. Já no Antigo Testamento, Salomão também aponta para a importância da educação, afirmando o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Portanto, quanto mais pudermos compartilhar quem é Deus dentro do processo educacional, maior serão as oportunidades para o desenvolvimento do ser humano como um todo. E é por essa razão que a educação cristã vai muito além da estrutura física, currículo e materiais didáticos. A educação cristã consiste em construir o conhecimento, levando o aluno a ser um ativo participante no processo educacional, ao invés de meros ouvintes passivos. Um dos mais diretos conselhos da palavra de Deus sobre a importância da educação aos nossos filhos nós encontramos naquilo que Moisés registrou no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, nos versos 18 a 19. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Ensinem aos seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho e quando se deitarem e quando se levantarem. Quão sábio conselho é esse? Ademais, se vemos educação como um processo contínuo, que se desenvolve a vida inteira, independentemente do ambiente escolar, maior importância deve ser dada aos ensinamentos compartilhados com crianças e jovens. Por essa razão, a educação adventista tem sido uma bênção não apenas para a educação dos nossos filhos, mas também como uma maravilhosa ferramenta no cumprimento da missão. Milhares de lares hoje são influenciados pela educação adventista, que tem levado alunos e seus familiares a viver uma experiência verdadeira com Deus. A educação adventista transmite mais do que apenas conhecimento, mais do que simplesmente informação acadêmica. Ela busca promover também o desenvolvimento harmônico de cada aluno de maneira completa, levando em consideração todas as dimensões da vida humana, o lado social, o lado físico, o intelectual e principalmente a dimensão espiritual. O objetivo de ensino da rede educacional adventista tem como propósito atender às necessidades gerais de aprendizado, estimulando a criatividade e o senso analítico, buscando assim transformar conhecimentos e atitudes, tendo como ponto de partida soluções de problemas que levem os aprendizes à realidade da vida. Como um princípio humilde, em 1875, com a abertura do Battle Creek School no estado de Michigan, nos Estados Unidos, a educação adventista buscava naquele momento atender os níveis elementares e secundários do ensino básico. Mas desde então, buscando cumprir a missão de também fazer discípulos dentro das oportunidades existentes no meio educacional, a rede adventista de educação ampliou a sua atuação em todos os continentes, expandindo sua ação a todas as famílias que apreciam uma filosofia integral de educação e métodos atuais e relevantes de ensino. Louvemos a Deus por tudo que Ele tem realizado através da educação cristã, através também da rede adventista de educação. Contamos sempre com as suas orações e direta participação. Nunca se esqueça, eduque a criança no caminho que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Educação, sem dúvida alguma, também é a missão. Não deixe de apoiá-la. E o Mestre conta com você. E falando em educação, o NASP Campus Hortolândia completou 71 anos de aniversário no último final de semana. E a festa aconteceu, viu? Mas em clima de quarentena. Veja na reportagem da Glória Barreto.
Anualmente, o NASP Campus Hortolândia faz um grande evento no final de semana para comemorar o seu aniversário. Tem apresentações de corais, musicais, feiras, exposições e diferentes atividades que relembram a história da instituição. A programação atrai milhares de pessoas que vêm ao campus participar das festividades. Esse ano, apesar da pandemia, o aniversário não passou em branco, mas foi destinado principalmente aos alunos que residem no campus. Eles receberam convidados e participaram de várias atividades dinâmicas que tornaram a festa dos 71 anos do NASP Hortolândia diferente, mas um momento para os alunos guardarem na memória com carinho. E a gente também tem um momento muito legal e bem recreativo, que foi o Tri-Life, que todas as equipes se juntaram e teve bastante aventura. E com certeza foi um aniversário diferente, mas inesquecível. Os aniversários anteriores eu sempre vi um grande movimento, toda a comunidade envolvida, mas nesse foi de uma maneira especial pela questão da gratidão, de não deixar passar em branco o cuidado e o amor de Deus por esse colégio, pela história dele e pelas pessoas que passaram por aqui. Esse ano a comemoração do aniversário do NASP Hortolândia foi um pouquinho mais humilde, com um público bem restrito, mas com muitos motivos para agradecer. Primeiro, Deus preservou nossa saúde, Deus preservou os nossos alunos, professores, Deus nos manteve estruturados no uso das tecnologias, com a administração dos recursos que a instituição tem. Deus nos deu capacidade inventiva. Então, celebrar 71 anos num contexto de pandemia, com um evento tão lindo, a gratidão a Deus por tanta história, por tanto cuidado, foi muito especial. No sábado à noite, a programação foi transmitida ao público, com o lançamento do vídeo dos 30 anos do Tom de Vida. Um musical que relembrou canções que marcaram o ministério deste grupo e já está disponível no YouTube. Se você quiser assistir toda essa programação completa, já está disponível no canal do YouTube do próprio grupo. Foram mais de 150 participantes, entre músicos, banda, maestro, cantores e ex-integrantes do grupo, que reviveram esses 30 anos do Grupo Tom de Vida. Venha relembrar vocês também. Muito bom. E olha, o Setembro Amarelo é uma campanha mundial dedicada aí à prevenção do suicídio. Neste ano, além de trabalhar os assuntos ali em sala de aulas virtuais com os alunos, uma escola adventista do sul do Paraná decidiu estender essa abordagem de conscientização para a comunidade onde está inserida. O impacto dessa ação você confere agora na reportagem da Jordana Grassi. Desde 2015, setembro é o mês mundial de conscientização sobre suicídio. Foi pensando na importância de debater o assunto com os alunos que a Escola Adventista de Fazenda Rio Grande discutiu o tema nas aulas virtuais. Desde o início do mês de setembro, nós estamos abordando este importante assunto com os nossos alunos em sala de aula de forma interdisciplinar. Eles estão percebendo o quanto é necessário falar desse assunto e também derrubar os tabus que podem existir a respeito deste assunto. São momentos importantes onde o aluno desenvolve a sua própria autoestima e fica fortalecido para ajudar, inclusive, outras pessoas. Foi muito importante, porque eu sei que existem pessoas, né, que não se abrem para poder conversar sobre esse assunto. E esse assunto ser tratado na sala de aula é muito importante para que elas vejam que elas não estão sozinhas. E foi assim, munidos de conhecimento e balões amarelos, que eles ficaram em frente à escola e à prefeitura para compartilhar o conhecimento adquirido. A atividade de sensibilização busca alertar sobre o assunto de forma carinhosa. Hoje, por exemplo, quem passa por aqui na Praça da Cidade recebe um balão como esse, com uma mensagem de motivação. Aqui no meu diz o seguinte: essa tempestade também vai passar. Iniciativa que foi aprovada por quem passava no local e foi surpreendido com o gesto. Achei super legal, é importante sim, porque muitas vezes com um gesto desse vocês podem até estar salvando uma vida. É fundamental a gente poder trazer o conhecimento que tem os acadêmicos, né, somente as instituições de ensino e aqui o Colégio Adventista Fazenda Rio Grande, trazer esse conhecimento para junto das pessoas que precisam. Fazenda Rio Grande tem sim números altos de suicídio, tivemos aqui histórias, tragédias horríveis aqui que aconteceram na rodovia aqui de Fazenda Rio Grande, que foi noticiada para o mundo todo.
E a gente com muita preocupação vê isso. Para o Jason, que perdeu uma conhecida no último mês para o suicídio, falar sobre o assunto pode mudar essa dura realidade. Então acho que quanto mais anunciar assim, acho que pode diminuir bastante. Quanto mais campanha tiver sobre Setembro Amarelo, acho que ajudará bastante sim, porque uma pessoa não merece tirar a própria vida, né? Na mente da Letícia, lembrar as pessoas do valor que elas têm pode fazer toda a diferença. Tem muitas pessoas que se suicidam porque acham que não são importantes. E eu acho que todas as pessoas são importantes. É verdade. E chegou a hora da gente ir lá para o Nordeste e conferir como foi a volta das atividades públicas dos adventistas por lá. O repórter Lucas Rocha nos conta como foi um evento em drive-in realizado nas cidades de Caruaru e Garanhuns, no interior do Pernambuco. Cada um no seu quadrado. Esse é o novo normal para eventos públicos. Os aplausos foram substituídos por buzinaço. Ou ainda pelo piscar das luzes do carro. Mas ninguém reclama das mudanças. O que importa mesmo é a oportunidade de se sentir novamente em uma comunidade. Ontem mesmo e hoje eu chorei muito porque eu estava muito ansiosa para ir a um evento da igreja e não podia porque eu tenho uma criança pequena e não posso estar indo para a igreja. E eu fiquei muito feliz com esse convite que eu digo a você, é um presente do céu. A gente aqui mora no sítio, né, e a gente é difícil ter uma oportunidade dessa. Então é uma grande chance, né, da gente se firmar mais também na palavra de Deus, né? E é um prazer estar aqui participando dessa programação. A última vez que a Igreja Adventista fez uma grande reunião deste porte na região central de Pernambuco foi no Carnaval, aqui mesmo em Garanhuns. Passados quase 6 meses, muita coisa mudou neste novo normal provocado pela pandemia do coronavírus. Mas uma coisa não mudou, foi a importância da estrutura de pequenos grupos para a dinâmica dos adventistas do Nordeste. Nessa grande crise, nós tivemos os pequenos grupos abertos, em lugares mais remotos, presencialmente, em lugares com mais dificuldades, virtualmente. Mas a nossa alegria é ver que os pequenos grupos contribuíram para estudos bíblicos. A festa da primavera será grande porque muita gente aproveitou o tempo da dificuldade e a enxergou como oportunidade. A Maria de Fátima foi uma das que estudaram a Bíblia pela rede de pequenos grupos. Assim como ela, milhares de pessoas no Nordeste vão celebrar o batismo da primavera, como são chamadas as cerimônias que acontecem no mês de setembro, período do ano que concentra 1/3 dos batismos adventistas no Nordeste. Mas esse não foi o único motivo para celebrar durante o drive-in. Foi uma oportunidade, muitas pessoas vieram de sítio, de cidades vizinhas, para poder celebrar e agradecer a Deus, né, por ter cuidado da sua igreja, do seu povo, neste momento de pandemia e vai continuar cuidando. Então é uma noite de celebração a Deus e ao mesmo tempo ao batismo da primavera. Seja na edição do drive-in realizado em Garanhuns ou em Caruaru, o novo normal trouxe novidades que passam a coexistir com tradições milenares, como o batismo. Afinal, não há nada totalmente novo debaixo do sol. Que festa linda, hein? E chegou a hora de mais uma interação com você, telespectador. Já escreveu pra gente? Manda aí a sua mensagem, texto, vídeo para o nosso WhatsApp 0 operadora 12 981 35 2908. Conta pra gente uma boa notícia ou o que você tem feito para ajudar o próximo. Vamos ver. Fábio, de Guarapuava, no Paraná. Gabi, boa noite. Para comemorar os 70 anos do Clube de Desbravadores, a nossa Igreja Adventista promoveu uma celebração drive-in. Foi uma bênção. Tivemos a participação do pastor Udolci Zukovski e que Deus continue derramando maravilhas sobre todos os clubes do Brasil. É verdade, Fábio. Teve muita festa aí dos Desbravadores. A gente gosta de retratar e mostrar aqui. Vamos ver quem mais? Andressa, de Barcarena, no Pará. Boa noite, Gabi. Hoje a minha boa notícia é que eu e outros irmãos da fé estamos construindo uma igreja adventista do zero. Manda um abraço para minha família. Assistimos todos os dias o Revista. Que Deus abençoe você. Que legal, Andressa. Força aí, viu? Para essa igreja sair bem bonita. Legal. Mais uma, Lia Costa, de Mutuípe, na Bahia. Boa noite, Gabriela. Assisto o Revista Novo Tempo todos os dias. Moro com meu pai, de 89 anos, e estamos tomando todas as medidas de segurança agora, durante a pandemia. Felizmente, ele tem nos cuidado e ninguém da minha família testou positivo para a Covid-19 até hoje. Feliz sábado, Rede Novo Tempo. Que bom, Lia.
Graças a Deus, Deus tem mantido a gente em segurança, não é mesmo? Chegou a hora de mais uma pausa, viu? Mas já tem o nosso giro de boas notícias e ainda hoje uma conversa com o vencedor da última temporada do Bom de Bíblia, que você conheceu na quinta-feira à noite, o Ilquias. Então fique ligado, eu volto em instantes. Já estamos de volta e vamos direto para os Estados Unidos, de onde fala o nosso correspondente internacional, pastor Williams Costa Júnior, da ANN. No Panamá, adventistas realizam primeira campanha de evangelismo online. Igreja Adventista na América do Norte promove atividades de saúde para seus fiéis. Em Madagascar, Ministério da Mulher ajuda famílias necessitadas durante a pandemia do coronavírus. Universidade de Loma Linda apresenta novo estudo sobre saúde mental. Estas e outras notícias aqui na ANN. A Igreja Adventista de Colón, no Panamá, realizou sua primeira campanha de evangelismo online com um saldo de 81 batismos. O programa também foi transmitido pela estação de rádio Nuevo Amanhecer, que pertence à Igreja Adventista. A campanha atraiu mais de 700 telespectadores nas principais redes sociais, que tem sido ferramenta poderosa durante a pandemia do coronavírus. O presidente dos adventistas na região, o pastor Christian Espejo, disse que um dos objetivos do programa era mostrar que a denominação produz conteúdos relevantes através dos meios disponíveis. A campanha teve como título Restaurado para uma Nova Vida. O orador principal, pastor Dante Godeal, falou sobre vários temas, incluindo a restauração por Jesus, a cruz, a oração, o Espírito Santo, o perdão e outros. Centenas de pessoas se inscreveram para estudos bíblicos e solicitaram recursos adicionais durante a campanha de 7 dias. Como parte do lançamento da iniciativa de saúde Adventist Healthy You, a Igreja Adventista na América do Norte continua a incentivar os fiéis a planejarem eventos de atividade física em suas comunidades. A diretora do Ministério de Saúde da região, Angie Brower, disse que um bom momento para estimular a prática de exercícios é o desafio deste ano Made to Move, feito para se mexer. Brower observou que o programa, uma semana especial de destaque na saúde, pode funcionar bem para indivíduos, grupos religiosos e muito mais. O plano pode ser feito online ou presencialmente, cuidando as medidas de distanciamento social. A Igreja Adventista do Sétimo Dia promove, desde a sua fundação, a importância de manter um estilo de vida ativo e saudável. Em Madagascar, o Ministério da Mulher da Igreja Adventista do Sétimo Dia tem estado ativo durante a pandemia da Covid-19. Todas as semanas, as mulheres vão a vilas remotas para fornecer refeições quentes para cerca de 400 crianças carentes e vulneráveis. Além disso, mais mulheres se reuniram para costurar centenas de máscaras que posteriormente foram distribuídas a famílias em situação de risco. As damas também doaram agasalhos para as famílias passarem o inverno. A essas atividades somam-se a transmissão de oficinas e programas especiais tanto online como por televisão. Em junho, a igreja lançou sua Semana de Oração do Ministério da Mulher em todas as ilhas de Madagascar. Estudos diários foram transmitidos em vários canais de rádio e nas redes sociais. Milhares de telespectadores e ouvintes mostraram interesse
em aprender mais sobre Cristo e sua igreja. A integração da saúde mental nos cuidados primários de pacientes com doenças crônicas melhora os resultados dos pacientes e reduz significativamente os custos dos cuidados de saúde. Isso é o que diz um novo estudo da Universidade de Saúde de Loma Linda, conduzido pelo médico Brian J. Distelberg. O pesquisador disse que os sistemas de saúde, às vezes, relutam em integrar a saúde mental na atenção primária devido ao custo inicial e ao ajuste nos fluxos de trabalho. No entanto, uma vez integrados, destaca Brian, os pacientes vão ter resultados significativamente melhores e os custos vão ser reduzidos. Distelberg e a equipe de saúde comportamental da Universidade de Loma Linda avaliaram os custos totais de saúde de 107 pacientes adultos em um período de 12 meses, antes e depois da intervenção. Os pesquisadores descobriram que havia melhores resultados com menores custos ao longo do tempo. Bem, isso foi tudo por hoje. Na semana que vem, se Deus quiser, a gente volta com mais notícias de fé, amor, serviço e esperança. Que Deus abençoe e um abraço. Um abraço, pastor. E olha, um diário é um caderno íntimo, onde as anotações têm uma narrativa manuscrita, geralmente diária de experiências pessoais, pensamentos e sentimentos e quase sempre um segredo. Não o diário da Stephanie. Acompanhe essa história emocionante na reportagem especial da Tatiane Lopes. Stephanie Maia era uma desbravadora de 19 anos e sua juventude era pautada por sonhos, até o momento em que sentiu fortes dores e recebeu uma notícia. Você tem lúpus. O diagnóstico da doença incurável e uma nova amizade trouxeram para Stephanie um novo rumo em sua vida. Vivendo dias desafiadores com as complicações da doença em meio a uma pandemia, a jovem passou a escrever suas reflexões e sonhos em um diário presenteado pelo seu pai. Foi uma visita pastoral ao pai da Stephanie que eu conheci a sua história. Quando eu entendi a importância desse testemunho, eu pensei que ele deveria ser contado ao maior número de pessoas possíveis. E neste momento, entra em cena a Priscila e o Alex. Eles receberam o desafio de dar vida a essa história, mas em especial a este diário, que ficou depois da perca de Stephanie. Gravar em meio à pandemia foi bem desafiador. Foi necessário que a gente tivesse um número reduzido, de pessoas dentro do set para evitar a contaminação. Então a gente trabalhou também com a questão do álcool gel, da máscara. Os atores só tiravam a máscara no momento de gravar. Nós tomamos todos esses cuidados para que ninguém se contaminasse, tanto os atores quanto a equipe de produção. Foram 2 meses da concepção até a estreia, 8 dias de gravações. Isso só foi possível graças a um planejamento muito bem trabalhado, que gerou um cronograma e a gente seguiu na íntegra para a execução desse material. É uma história real, né? E a gente precisava adaptar ela para as telas, né? Então a gente precisava baseá-la, né? Nesses fatos, né? Dessa história. E já na primeira vez que eu abri o caderno, apesar da gente ter tão pouco tempo para fazer, né? Ao todo eu fiz o roteiro em 10 dias, que eu precisaria de no mínimo 1 mês. Já na primeira vez que eu abri o caderno, já surgiu o nome da série dali, do caderno. Já Não Sou Eu Quem Vive. A websérie nasceu e antes que se mostrasse, ela teve sua pré-estreia com os familiares de Stephanie, amigos especiais, o elenco de gravação e a mídia local. Afinal, a série já desponta como um marco no cinema do Amazonas. Primeira websérie cristã gravada no Amazonas e com atores amazonenses. Então isso é um trabalho muito sério, cristão, que tem, claro, a mensagem como importante para se passar, mas não deixa nada a desejar de questões técnicas, de qualidade de imagem, de som, do elenco, para que a mensagem fosse melhor passada. Resumo em uma só palavra a Deus, né? A gratidão de ouvir o desejo do coração da minha filha de pregar.
Fazer Stephanie foi um presente na minha vida, assim, e essa série, ela mudou muito, assim, a minha vida, e eu falo isso sem exagero, sem falsa modéstia, assim. E mergulhar na Stephanie, na história da Stephanie, foi de uma sensibilidade, de uma força, uma expressão muito grande. Teve os dois momentos, né? Ela descobriu que tinha lúpus, que já é uma doença complicada. E depois se contaminar com esse vírus desconhecido ainda, né? Eu acho que o sentimento que ela deve ter tido naquele momento foi: eu troco de lugar com ela. Acredito que esse contexto de clube foi decisivo na vida da Stephanie, permitiu ela ter um contato com Deus numa experiência, especialmente no final, né, no final da sua história. Com certeza, o clube em si, ele se insere na vida das pessoas para transformar. Eu acredito que isso aconteceu com a Stephanie. Por que essa história vale a pena ser contada? A história da Stephanie é a história de muitas pessoas que não tinham intimidade com Deus e num momento de dificuldade, num momento crucial, elas tiveram um encontro real com o Senhor. E a websérie está sendo exibida desde o dia 20 e terá o seu último episódio dia 26 de setembro. Baixe o aplicativo do Feliz 7 Play e acompanhe a incrível história da Stephanie. E você já brincou de caça ao tesouro? Eu aposto que sim, viu? Uma brincadeira super saudável, bem conhecida, em que dicas vão dando aos participantes ali até encontrarem algo valioso. Pois foi assim que os adolescentes comemoraram o Dia Mundial do Desbravador. Mas teve um porém, viu? Tudo online. Vamos ver. Para comemorar o Dia Mundial do Desbravador, o Clube Estrelas do Rei lançou o Caça ao Tesouro online no último dia 13 de setembro. A ideia surgiu porque nós queríamos tornar o Dia Mundial dos Desbravadores marcante. Foi aí que começou o nosso trabalho como diretoria. Propor pistas desafiadoras, tendo em vista que cada desbravador teria o Google à sua disposição para pesquisar. Desbravadores e membros da diretoria de 12 clubes de todo o país participaram do evento. Mais de 100 pessoas começaram a caçada, mas somente 42 finalizaram o desafio composto por 11 pistas. Eu participei e confesso que teve momentos que eu pensei em desistir, mas eu pensei, não, eu quero saber que tesouro é esse. E para minha surpresa foi uma bênção. Desvendando os enigmas, os participantes encontravam um código para a próxima pista. Eu particularmente achei os enigmas muito bem formulados e bem legais. Uma situação bem inusitada em que nós passamos foi que eu tive que viajar no meio do caça-tesouro, mas mesmo assim eu não deixei a prova de lado e fiz meu esposo tirar o cadarço do tênis para que eu pudesse fazer um nó e cumprir uma etapa do enigma. Os participantes poderiam utilizar a internet e também a ajuda dos pais ou responsáveis para desvendar as pistas. Eu acredito que seja de extrema importância esse tipo de incentivo da participação da família nas atividades para que se estreite o relacionamento da família e também da família para com o clube. Para os desbravadores, a participação dos pais e responsáveis nessa modalidade foi fundamental para motivar e concluir o desafio. Eu tive um pouco de dificuldade, mas eu consegui chegar ao final com a ajuda dos meus pais. E também aprendi muito mais sobre a Bíblia e sobre a história dos desbravadores. A liderança da igreja local incentiva atividades para este público no momento de isolamento em que vivemos para manter os adolescentes ativos e conectados. O adolescente e o juvenil, por natureza, eles são muito dinâmicos. Por isso é muito importante que continuemos, mesmo online, oferecendo atividades dinâmicas e principalmente atividades espirituais para essa turma especial. Empresas parceiras apoiaram o evento com a premiação para os vencedores e hospedaram o evento na internet. Todas as pistas ainda estão disponíveis até o final deste mês e você também pode assistir a transmissão completa no canal do YouTube do clube. Legal, adorei a criatividade. E vamos ao nosso giro de boas notícias, hoje com a Louise Maiana, que já está aqui comigo. Boa noite, Gabi. Feliz Tudo bem? sábado. Bom sábado, Lou. Delícia chegar nesse dia deleitoso, né? Com Boa certeza. noite a você que está em casa também, que você consiga aí descansar, desacelerar e aproveitar esse dia que é o Memorial da Criação, né, Gabi? Muito gostoso e especial, sempre. O sábado é um dia muito ímpar na nossa vida, Com né? certeza. E, gente, a gente começa o giro de hoje com a notícia lá do Rio Grande do Sul.
Sul. É que adolescentes decidiram falar sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, né? Ao longo do mês, inclusive, o Revista trouxe muitas informações sobre isso, a gente teve link, reportagens aqui, né, Gabi? Isso mesmo. E esses adolescentes lá do Rio Grande do Sul fizeram um podcast que é uma espécie de programa disponível em plataformas digitais. O que eles fizeram? Eles dividiram o tema em 2 episódios onde falaram sobre transtornos psicológicos, sobre suicídio, e tudo isso com a ajuda de uma psicóloga. E o legal é que eles também têm um perfil no Instagram, onde toda semana esses jovens fazem enquetes e outros adolescentes escolhem os temas, enviam perguntas, sempre tendo aquela interação entre eles. O Talk Teen, que é o nome do programa, é quinzenal e aborda os dilemas da vida adolescente, que são muitos os dilemas, né, Gabi? Sim, essa fase da vida é meio complicada, né? Mas a gente passa por ela sem muitas turbulências aí. É verdade. E eles abordam tudo isso de uma maneira muito leve e descontraída. Você pode, inclusive, escutar os episódios nas principais plataformas digitais. Você que é conectado aí, certamente já deve ter alguma plataforma dessa no seu celular, né? E agora a gente vai passar para a nossa segunda notícia. A gente já noticiou aqui no Revista algumas homenagens aos profissionais de saúde, a outros profissionais essenciais, eles que são heróis e estão na linha de frente da luta contra a Covid-19. Inclusive, a gente já mostrou aqui no programa ações de escolas, né, em que crianças escreveram cartinhas para médicos, enfermeiros. Agora, o que a gente quer noticiar aqui no Giro é a retribuição desses profissionais da saúde a essas crianças. Vamos fazer aqui, então, a retrospectiva, Gabi. Ok. Lá no dia 24 de agosto, a Escola Adventista de Marília, aqui no interior de São Paulo, entregou 750 cartas com mensagens de agradecimento para quem trabalha na Santa Casa de Misericórdia de lá da cidade. E aí, o que aconteceu? Agora, no dia 16 de setembro, esses profissionais que vocês estão vendo aí nas fotos, eles enviaram várias cartinhas escritas por eles para apoiar esses alunos e professores que também tiveram sua rotina alterada por conta da pandemia do novo coronavírus. Que legal, olha Muito só, legal, não tinha né? visto isso ainda não, viu? Essa maneira de retribuição aí com cartas também. E olha só que interessante, porque a rotina desses profissionais de saúde com certeza é super agitada, né? Muito. A demanda aumentou muito. E eu achei muito lindo essa iniciativa deles pararem um pouquinho essa rotina intensa, separarem um tempo para escrever carta a carta de forma personalizada. Eu achei isso sensacional, Gabi. Fantástico. E eles disseram nessas cartas, né, que também tem filhos, tem sobrinhos, alguns têm netos, que também precisaram se readaptar com essa nova rotina. A pandemia mudou a vida de todo mundo, né, independente da idade, do setor, da profissão, todo mundo foi afetado pela pandemia, né, Gabi? Muito. E uma coisa que eu achei muito linda, inclusive a gente estava até conversando, é que esse momento a gente sentiu essa onda de amor, de solidariedade, de carinho, respeito ao próximo. E eu acredito, inclusive até já falei aqui no Giro, que essa é uma grande lição da pandemia e que a gente precisa levar esse tipo de comportamento para o pós-pandemia. Linda essa atitude, né, Gabi? Adorei, viu? Parabéns a todos os profissionais da saúde e aos estudantes também, que sempre procuram ali homenagear o profissional da saúde e aqueles demais profissionais que estão na linha de frente, como você comentou. Pois é, Adorei. Gabi. Obrigada, Lu. Legal, né? Nada melhor do que a gente começar esse santo dia com notícias gostosas. Por isso, a gente faz aquele convite para você continuar aqui no Revista, né, Gabi? É isso aí, tem muito mais ainda. Com certeza. Tchau, tchau. Boa noite. E vamos ver quem mandou mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp, 0 operadora 12 981 35 2908. Conta pra gente uma boa notícia ou que boa ação você tem feito para ajudar o próximo. Vamos ver? Solta aí. Rogério Pires, de Ribeirão Pires, no interior de São Paulo. Boa noite, Gabriela. Mês passado, eu e minha esposa Silvana nos batizamos. E no próximo sábado será a vez da minha sobrinha Isabelle, da mãe dela e também da minha cunhada Valdirene. Que Deus os abençoe e de pouco em pouco as ovelhas vão entrando no aprisco do Senhor. Amém. Que legal. Parabéns a toda a família aí pela decisão. Mais uma? Rose, de Salvador, na Bahia. Oi, Gabriela, já estávamos com saudades de você, que bom! Recentemente eu mudei de cidade e na minha nova casa ainda não tinha uma antena parabólica. Graças a Deus compramos uma e já estamos ligados na TV Novo Tempo. Que ótimo, Rose! Mais uma? Magnólia, também da Bahia. Boa noite, Gabriela. Sou fã do Revista. Hoje quero agradecer a Deus pela recuperação do meu irmão Jorge Luiz, que fez uma cirurgia muito delicada. A Deus toda a honra e toda a glória. Deus os abençoe. Que ótimo, Magnólia. Graças a Deus está todo mundo bem, viu? E a Bahia imperando aqui nesse Revista hoje. Adorei. Vamos para mais uma pausa aqui.
Mas fique ligado, porque daqui a pouquinho tem o quadro Fé em Ação e a Bárbara vai mostrar mais um projeto apoiado pela Federação dos Empreendedores Adventistas. É logo depois do intervalo. Até lá! E ontem a gente pôde assistir a mais uma final do programa Bom de Bíblia. Eu não sei para quem você estava torcendo, viu? Mas foi uma disputa acirrada e gostosa de assistir. Afinal, é uma competição do bem para incentivar o estudo da Bíblia. E o vencedor foi o Ilquias Gomes, como a gente viu ontem à noite. E eu tenho o prazer de conversar com ele agora. Boa noite, Ilquias. Seja bem-vindo aqui ao Revista Novo Tempo. Tá me ouvindo? Estou sim. Boa noite, Gabriela. Muito obrigado. Hein? Ilquias, conta pra gente como é que foi aí a sua preparação para participar do programa. Olha, a preparação ela foi intensa aqui em casa. Minha esposa teve que dar conta de todas as tarefas de casa. Eu, como marido, ela me deu uma folga aqui para que eu pudesse só me preparar. Então, eu estudei, li o livro de Isaías várias vezes. Nem sei dizer para você quantas vezes eu li aquele livro. Fiz um resumo de cada capítulo detalhado ali, cada detalhe interessante que tinha. Depois eu fiz um resumo do resumo, e aí eu li eles várias vezes juntos e de forma separada também. Olha, estudou bastante e parte do prêmio aí, ela tem méritos também, né? Esposa valorosa essa. Mas conta pra gente, se estar ali na adrenalina da competição torna tudo mais difícil, porque lidar ali com o nervoso do momento e ainda lembrar das respostas bíblicas não deve ser fácil, né, Ilquias? Não mesmo. Eu recebi vários comentários de várias pessoas dizendo que eu estava muito tranquilo, eu aparentava muita tranquilidade na hora das respostas. Porém, só Deus sabe o tamanho do nervosismo que dava ali. E na final, acho que foi no penúltimo dia, se eu não estou enganado, eu não consegui falar um versículo que eu tinha memorizado. Na hora ali, esqueci de tanto nervoso. E também teve um momento ali, uma pergunta que eu esqueci completamente o nome da rainha, a rainha Fortuna ali, a deusa Fortuna, eu esqueci, deu um branco. Acho que de tanto nervoso que algumas coisas até fogem um pouco da nossa mente. É normal ter esse branco todo aí no momento de adrenalina como esse, né? Agora eu vou pedir para nossa produção soltar, inclusive o trechinho em que o André Leite, apresentador, anuncia aí a sua vitória. Vamos acompanhar juntos. E o vencedor, com 3.450 pontos desta temporada do Bom de Bíblia Sudeste foi... Ilquias, os seus 11 versos estavam corretos, você acertou aí todos os versos e ganhou a temporada do Bom de Bíblia Sudeste. Deixa eu entregar aqui o troféu do vencedor aqui, simbolizando aí, né, essa sua vitória, a viagem para Israel que você vai fazer. Olha aí, o Leite acabou de falar, né? Eu ia perguntar do seu prêmio, mas é a viagem de Israel e eu queria saber a sua expectativa para usufruir desse presente. Conta pra gente. Nossa, eu ainda nem acredito que ganhei esse prêmio. Um sonho, sempre, às vezes um sonho que achava que nunca realizaria. Sempre leio a Bíblia, vejo todas aquelas histórias e agora está lá na terra onde aquelas histórias aconteceram. É verdade. Então, é muita emoção, não dá nem para acreditar ainda, só vou acreditar quando eu estiver lá. Vai cair a ficha ainda, né, Ilquias? Agora, para a gente finalizar, deixa aí um recado para quem está em casa assistindo a gente sobre os benefícios de ler e estudar a Bíblia diariamente, como você mostrou aqui para a gente. Olha, os benefícios são muitos, sabe? A Bíblia, ela é um livro que é a palavra de Deus, ele contém a palavra de Deus. A mesma palavra que criou todo o universo com tantos detalhes, ela não está aqui por acaso. Nenhum texto bíblico está aqui por acaso. Tem detalhes tão profundos na palavra de Deus que elas podem realmente transformar vidas. Então, eu deixo o recado para vocês. Estude esse livro, porque esse livro ele pode nos causar uma transformação que vai ter resultados não só de momento, mas vai ter resultados eternos. Então, dedique tempo, coloque esse livro como uma prioridade, porque independente do que você estiver passando, ali você vai encontrar uma mensagem que vai te encher de esperança e vai te dar sentido para a sua vida, com certeza. É verdade. Ilquias, muito obrigada pela sua participação aqui no Revista. Parabéns novamente aí pelo prêmio. Que Deus continue abençoando sua vida e de toda a sua família. Boa noite para você. Muito obrigado. Boa noite. Eu só queria falar só um detalhe. Durante todo o programa eu me esqueci de mandar um abraço para minha família, naquela adrenalina toda. Família Gomes, lá de Bom Será. O lugar já é bom, mas diz que vai ser melhor ainda. Bom Será. Pessoal, muito obrigado pela torcida. Que Deus continue abençoando vocês aí. Legal. Obrigada, Ilquias. Tchau, tchau.
E, gente, o Fé em Ação de hoje vai falar de jovens que usam sua profissão e aquilo que mais amam fazer para falar de Jesus. Eles enfrentam desafios para falar da sua fé, mas não desanimam. Vamos ver. Quantos anos você tinha quando conheceu a Jesus? Se lembra da primeira vez que falou dele para outra pessoa? Mas será que existe uma idade, uma maneira certa de compartilhar aquilo que acreditamos? Hoje nós vamos falar sobre testemunhar. Não sai daí, porque o Fé em Ação começa agora. Falar de Jesus para todos aqueles que encontrar. Pregar sobre ele no trabalho, praticando esportes, nas redes sociais. Hoje você vai conhecer histórias de jovens que pregam em locais bem desafiadores, que reúnem pessoas que muitas vezes não estão com o coração disposto a ouvir mais sobre Jesus. Mas eles provam que não importa o lugar, é sempre possível testemunhar. Ei, por favor, não passe esse vídeo porque Deus quer falar com você. Levanta sua cabeça. Não deixa sua coroa cair porque você é um príncipe, você é uma princesa, filhos do rei. Existem muitas maneiras de colocar a fé em ação. Hoje você vai conhecer a história do Yuri, da Esther e da Jay Reis. Eles são jovens, estudam, têm hobbies, passam o dia ocupados com suas atividades normais e, mesmo assim, encontram maneiras criativas de falar de Deus para as outras pessoas. Desde pequeno eu já gostei do esporte. O ano de 2016 foi minha primeira corrida, meu primeiro ano oficial participando de um downhill. Participo de vários campeonatos. Todo ano a gente participa em média aí 3 campeonatos, 4 campeonatos, isso varia muito do ano. Entre a religião e o esporte eu prefiro ficar com a religião, então eu abro mão do esporte em certos dias. No dia de sábado eu não pratico de nada. Nasci em berço cristão e sempre fui incentivada pelos meus pais a falar na igreja. Desde os meus 3 anos eu falo. Mas assim, eu falava sobre Jesus, amava falar sobre ele, mas eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Eu não tinha maturidade para entender aquilo. Minha primeira pregação foi com 11 anos e eu amava esse mundo. Até que, há mais ou menos uns 3 anos, eu percebi que eu precisava deixar de ser uma filha de cristãos e me tornar cristã. Porque embora eu amasse a Jesus, eu não vivia um relacionamento verdadeiro com ele, porque eu vivia aquilo que me contavam dele. Eu nunca tive o sonho, como muitas meninas, que desde criança tem o sonho de se tornar Miss ou modelo, mas surgiu a oportunidade no ano passado e eu decidi me inscrever e acabou dando tudo certo. Nós temos que fazer campanhas e com isso dar o melhor exemplo possível, ter uma boa conduta. A dificuldade que eu enfrentei foi em relação ao sábado, que logo no meu primeiro concurso, estava marcado para ser no sábado, mas eu orei a Deus e eu entendi que se fosse no sábado, eu estava para mim que se fosse no sábado, seria uma coisa que não seria dos planos de Deus para a minha vida. Mas acabou que mudou para outro dia, que foi no domingo, e deu tudo certo. Deus ele conta com os jovens para a missão, porque os jovens hoje é a força missionária da igreja. E força no sentido também físico, né? Essa força física. Um exemplo, vai fazer uma ação social com a igreja. A igreja conta com os jovens. Então eu costumo dizer que os jovens não são discípulos em treinamento. Na verdade, eles são discípulos em ação. O jovem adventista que ama a Deus, ele tem uma verdade a ser proclamada. O relativismo, ele se tornou quase que um dogma em nossos dias. E alguns dizem assim, estou seguindo o meu coração. E sem sombra de dúvida, isso está levando o ser humano para viver cada dia mais longe de Deus. É muito emocionante ver que, ao redor do mundo, por causa do coronavírus, muitos jovens estão repensando como pregar. Então, o que vemos hoje são muitos missionários e evangelistas digitais. Jovens que estão plantando igrejas, começando pequenos grupos e treinando outros jovens para o ministério online. Então é muito emocionante repensarmos no serviço missionário agora como uma fronteira digital. E os jovens estão se posicionando e dizendo, eu vou para a fronteira digital. Young people are standing up and saying, I will go into the digital frontier. Tem uma
coisa que todo mundo precisa entender. Quando se trata do nosso relacionamento com Jesus, nós não somos escravos, nós somos filhos. Depois que vi esse encontro com Jesus, eu percebi que eu não podia deixar isso só pra mim. E eu precisava usar esse meu talento, esse meu dom que foi crescendo junto com a ajuda dos meus pais, com a ajuda da igreja, fui muito incentivada. Eu comecei bem básico, eu postava uma fotinha bonita e botava uma legenda, um textozinho falando sobre Jesus. E aí eu percebi que eu precisava ser mais intencional, fazer as coisas com intenção. Eu comecei a gravar vídeos, meu pai comprou minha primeira ring light. Eu comecei no Instagram, percebi, nossa, esse é o meu ministério e eu vou começar. Isso tem mais ou menos 1 ano e meio. E teve um período na vida da Jay que ela era proibida de utilizar a rede social. Acredite. Mas aí quando a gente entendeu que ela tinha maturidade, aí a coisa aconteceu naturalmente, né? E o Espírito Santo, quando usa, amigo, ele usa. E a coisa acontece. E desde então eu tenho usado as minhas redes sociais para falar de Jesus. Em janeiro eu entrei no TikTok. 28 de janeiro, não vou esquecer essa data nunca, porque foi um agente de mudança na minha vida. E desde então eu não paro mais de falar sobre ele. Todos os dias eu posto no mínimo 2 ou 3 vídeos falando sobre esse amor. Ei, tá vendo essa placa aqui? Ela representa o seu relacionamento com Jesus, porque não existe ponto final. Você pode sempre voltar pra ele porque ele te aceita. Ele te chama agora pra voltar pra ele. Uso bastante o meu Instagram para postar fotos, versículos bíblicos e músicas também. E com um certo dia, uma menina respondeu um dos meus stories e esse foi de todos que mais me marcou, que ela disse o seguinte, que ninguém nunca havia tocado ela e feito ela chegar mais perto de Deus como eu consegui fazer ela chegar e se sentir. Então, esse foi o que mais me marcou e isso é o que é mais gratificante. Cheguei a comentar com ela, né? Eu falei assim, nossa, que música linda, me tocou. E aí ela começou a falar de Deus pra mim. E aí caiu, tipo assim, né? Me fez refletir muito, porque ela falou que Deus está o tempo todo lá à disposição nossa. E principalmente nas coisas de Deus, ela sempre buscou crescimento espiritual melhor cada dia. Eu não me sinto mal em não participar no sábado. Eu sinto muito que Deus me abençoou muito no domingo. Eu acho que para mim o domingo é bem gratificante, é muito longo. O domingo fica bem produtivo. Então eu gosto de, no domingo, eu já deixo o domingo tudo para isso. No sábado, eu mexo com as coisas de Deus, vou ajudar as pessoas, saio para ir visitar asilo, dar estudo, essas coisas mais focado no significado do sábado. E o Yuri sempre me incentivando também, aí chamava para ir no clube. Eu acabei aceitando e fui. Aí eu fui, comecei a gostar bastante. A partir daí eu comecei a fazer estudo bíblico e assim aceitei a Deus, aceitei ser adventista, né? E desde então eu batizei em Batismo Primavera, de setembro, dia 14, se eu não me engano. Os amigos são muito, questão disso, eles são muito tranquilos. Então no sábado, como eu não participo de nada no sábado, eles entendem, eles não ficam assim, vão, não. Eles se entendem, então eles respeitam a minha escolha. Então, e através disso, muitas das vezes alguns dos amigos acabam entendendo essas coisas. E algumas vezes muitos perguntam, não assim amigos mais próximos, mas alguns outros amigos em campeonato que a gente vê, eles perguntam, pô, você não vai correr, tal, por que você não corre? E acaba dando aquela oportunidade da gente falar um pouco. Eu respeito muito a religião, eu entendo quando a gente vai para os campeonatos junto, eu entendo a decisão deles não andar no sábado. Tem até gente que pensa assim, rapaz, o cara é gringo, não anda no sábado e no domingo tem domingo que vez que ele pega pódio, andando no domingo. Então assim, é legal, eu apoio 100% dele. Há vários benefícios da pregação, do jovem testemunhar. Um deles é o próprio crescimento do próprio jovem, né? Ele se sente no dever de pregar. Primeiro ele vai querer sentir necessidade de ser igual a Cristo, então vai aumentar então sua comunhão. E o segundo ponto é que quando ele desenvolve então a comunhão com Deus, o resultado da comunhão é a missão, né? Então, conversão sem missão é ilusão, né? Então, quando ele está inserido ali no contexto da pregação, ele se sente então nesse desafio de testemunhar e ser parecido com Cristo. A boca fala do que o coração tá cheio.
E a gente precisa buscar encher o nosso coração de Jesus para que a gente possa falar sobre ele. Então, gravar, ter a responsabilidade por tantas pessoas, ter a responsabilidade espiritual sobre tantas pessoas, me traz essa proximidade maior com Jesus. Eu tenho buscado cada vez mais, e falar acaba sendo edificante pra gente também. Muitas vezes o que a gente fala pra câmera serve mais pra gente do que pra quem vai estar assistindo. Então é impressionante o quanto, desde que eu comecei a falar sobre ele, eu venho crescendo, uma crescente com Jesus. Tem sido incrível. Um jovem que tem um relacionamento pessoal com Jesus sempre estará falando de Jesus e de sua palavra. E eu louvo a Deus e eu percebo que muitos jovens têm experimentado e vivido esse privilégio. Então, isso, em primeiro lugar, dá um sentido real à sua missão no contexto diário. Seja na escola, seja em casa, no trabalho, ele se torna um instrumento de bênção. Mas, em segundo lugar, a gente percebe que quando ele testemunha, quando ele fala da sua fé, isso solidifica as suas convicções. Ao falar do que acredita, ele reafirma a sua fé cada dia mais. Quanto mais eu via que eu estava em um ambiente que era pouco cristão, mais eu percebia a necessidade que eu tinha de me manter mais perto de Deus e ter uma melhor comunhão com Deus, para que eu não pudesse me afastar dos seus caminhos e dos meus princípios. Eu roteirizo os meus vídeos. Alguns não são roteirizados, alguns são inspiração do Espírito Santo no momento. Mas até no improviso, eu não me deixo improvisar 100%. Não sei se você consegue entender, porque eu fui criada nesse mundo, então eu tenho muito embasamento nesse tipo de situação, na situação da comunicação. Eu busco muito na palavra, eu estudo bastante, eu e meus pais, a gente conversa muito sobre vários temas, e eu não vivo uma vida apenas virtual, eu tenho minha vida pessoal com Jesus. Então eu acho que isso é o mais importante, é ter um relacionamento pessoal com ele, para que o seu testemunho possa transparecer nas redes sociais e você salve pessoas através da sua vida, e não apenas as suas palavras. Isso me traz muito bem. Eu gosto muito dessa decisão que eu fiz ao ser adventista, né? Que é desde pequeno, na verdade, então eu não me arrependo, hora nenhuma desejo largar da fé. E também eu desejo que muitas pessoas conhecem também, para que um dia possam saber do amor de Deus, o que Ele pode fazer tanto na minha vida e pode fazer na vida de muitas pessoas também. Deus nos chama a testemunhar dele. E testemunhar não é um dom especial que Deus concede para privilegiados. É o chamado de Deus para todas as pessoas. Quando nós olhamos para o tamanho do desafio de alcançar o mundo para Deus, nós vemos que essa é uma missão praticamente impossível. Mas essa obra é uma obra dele, não é nossa. Então ele nos capacita, ele capacita para cumprir essa missão. O espírito de profecia mostra que os jovens são, na verdade, um exército. Se forem bem treinados, podem levar a mensagem do Salvador que foi crucificado, ressuscitou e que logo vai voltar para todo o mundo. Não apenas para parte do mundo, mas para todo o mundo. Também é interessante, para mim, que a Bíblia compara jovens com flechas nas mãos de um guerreiro. Não flechas nas mãos de um arqueiro, porque um arqueiro poderia simplesmente usá-las para praticar. Mas um guerreiro é aquele que atira as flechas nos lugares mais perigosos da terra, nas linhas de frente. Esse verso é achado em Salmo 127, versículo 4. Como flecha nas mãos de um guerreiro, nossos jovens são a chave para finalizar o trabalho, a parte mais importante, o exército de Deus. O meu maior sonho espiritual é poder alcançar o maior número de pessoas possível, levar a Cristo e também a conversão da minha família. Eu decidi fazer uma live de madrugada, não tinha motivo, eu só tava com insônia, eu não queria dormir, eu comecei a fazer uma live. No final da live, quando eu tava me despedindo, era mais ou menos umas 3 da manhã, eu fiz uma oração bem demorada com eles, justamente para consagrar a vida deles naquela noite, porque quem estivesse passando por alguma coisa. E aí, no final da live, quando eu tava me despedindo, uma menina mandou mensagem no chat falando assim: Jay, não vai embora ainda, eu preciso te contar uma coisa. Eu entrei nessa live com o gilete na mão, decidida a me suicidar. Essa seria a última coisa que eu faria em vida, porque eu gosto de você. Eu queria que você fosse a última pessoa que eu fosse ver. E nessa live, durante tudo que você falou, eu decidi não me suicidar. E eu fico arrepiada toda vez que eu falo sobre isso, porque não foi o Espírito Santo que me tocou para fazer aquilo. Com certeza ele tirou o meu sono. E mesmo que eu tenha salvo só essa pessoa durante o meu ministério inteiro, já valeu a pena.
quando esses anos de confinamento na Terra acabarem, eu vou voltar para te buscar. Então se aproxima mais dele, para que ele possa te levar para casa. Projetos são importantes e ações sociais extremamente necessárias. Mas tudo começa quando fazemos da nossa vida uma missão, do nosso dia uma oportunidade de transformar. Comece hoje a colocar a sua fé em ação. Que lindos exemplos que nos mostram que nós podemos pregar, não importa o lugar. Nossa fé sempre pode ser nosso testemunho. Fé em Ação chegou ao fim, mas nós nos encontramos na semana que vem. Até lá! Até semana que vem, Bárbara. E como é bom, né, ver jovens com coragem falando de Jesus e daquilo que acreditam. Quantas pessoas conhecem a Deus através deles, não é mesmo? Lindas histórias no Fé em Ação. E não se esqueça de acessar o feadventistas.org.br para ficar sempre por dentro dos projetos que ajudam pessoas por todo o Brasil e também pelo mundo. E vamos às últimas participações por aqui. Vamos ver quem mais participa com a gente hoje? E o Quias do Espírito Santo, que é o vencedor do Bom de Bíblia. Gabi, como a gente comentou, acabou de conversar, foram muitas horas de estudo da Bíblia até chegar à vitória do Bom de Bíblia dessa temporada. Olha a comemoração da minha prima Maria. Obrigado, TV Novo Tempo. Solta aí pra gente ver. Ai, tá sem o áudio, mas já... Olha pra cá. Que belezinha, a torcida foi grande da família, hein? Que legal, Ilquias. Tem mais interação aqui? Gilberta de Açailândia, no Maranhão. Olá, boa noite. Sou adventista há 1 ano e louvo a Deus por ter conhecido essa igreja. Deus tem abençoado muito minha vida e peço que Ele continue abençoando a Rede Novo Tempo, pois todas as programações são abençoadas. Que bom, Gilberta. Obrigada pelo carinho, viu? L de Pinho, de Partido Alferes, no Rio de Janeiro. Olá, Gabi. Minha boa notícia de hoje é que eu e o meu esposo estamos completando 38 anos de casados neste sábado. Que bênção! Estamos muito felizes e agradecidos porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Que Ele abençoe todos os casamentos e futuros noivos do nosso país. Elide, parabéns para você, viu? Obrigada pelo seu carinho também. O programa de hoje chegou ao fim, mas continue com a programação da Novo Tempo. Lembrando que hoje, às 10 horas da noite, tem a programação especial com o pastor Campitelli e com a Teru. E amanhã, às 11 horas da manhã, tem uma adoração especial com o pastor Ayrton Keller, presidente da Igreja Adventista, fechando aí esse ciclo de sermões. Fiquem com Deus, um bom final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau.